Foi, né? Uhum. Então, boa noite, pessoal. Boa noite de novo a todos e todas. Deixa eu ir liberando aqui o pessoal. Bom, hoje estamos aqui mais uma noite de aprendizado, né? Dessa vez a gente está com o Fernando, que vai falar um pouco com a gente sobre como abrir uma empresa, uma microempresa. O Fernando já é nosso parceiro antigo, né? Tá desde a primeira rodada aí com a gente no Co-Creation. Foi mentor em todas as rodadas, né? Tá aí super envolvido com a parte de educação, de empreendedorismo, de inovação. Vou deixar você se apresentar também, Fernanda, porque eu sei que o currículo também é longo. Mas a ideia hoje é que a gente consiga bater esse papo sobre esse assunto, né? O Fernando vai, com certeza, tirar muitas dúvidas de vocês, porque nessa fase inicial, né, de abertura de empresa, são muitas dúvidas realmente, mas a ideia é que a gente consiga ir esclarecendo aos pouquinhos e expandindo, assim, as possibilidades mesmo, né, os caminhos possíveis a partir das nossas empresas e tendo mais ideias inovadoras, né, a partir do que a gente já tem, já conhece. Então, vou passar a palavra para o Fernando, agradecer de novo a sua participação, Fernando, a parceria, além dessa participação de hoje, né, a parceria de já tem anos no Co-Creation. Então, obrigada de novo. Desde o primeiro ciclo, né, Desde o Carol? primeiro ciclo. Desde o primeiro ciclo. Obrigado, Carol. Obrigado ao pessoal que trabalha no Co-Creation, na sua pessoa, Vitória, Ana Clara, Graziele. Nossa, eu vou citar o nome de todas aqui. São as meninas do bem, as meninas parceiras do bem. Do Co-Creation, Carol trabalhou comigo num projeto de educação empreendedora que nós temos no Sebrae. A Vitória trabalha comigo até hoje, dando aulas em projeto de educação empreendedora do Sebrae também. E a gente está aí tentando levar a parte da educação empreendedora para jovens, para vocês que estão aí iniciando nesse ramo do empreendedorismo, outros já estão amadurecendo, né, seus negócios. Então, é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Bom, inicialmente, deixa eu me apresentar rapidinho. Eu sou formado em administração, eu tenho pós-graduação em gerenciamento de projetos, tenho um mestrado em gestão do conhecimento e agora resolvi, ao invés de fazer doutorado, resolvi fazer duas pós-graduações ao mesmo tempo, porque quem já fez um mestrado, Carol, sabe disso, duas pós-graduações ao mesmo tempo é ficha, né? A gente tira de letra. Ainda mais aula sendo de 15 dias, então é muito tranquilo, né? Não precisa escrever TCC, é só um projeto de intervenção, então eu estou nessa vibe aí. E essas duas pós-graduações que eu estou fazendo aqui, uma é em novas metodologias inovativas na área digital, e uma outra pós-graduação é em educação profissional e tecnológica. Por quê isso? Porque eu atuo hoje em dia muito com educação empreendedora no eixo educação profissional. Sou empresário, minha empresa já saiu do Vale da Morte há alguns anos, o Vale da Morte que a gente vai chamar de... Eu diria assim que o Vale da Morte é o que a gente está fazendo para que vocês não passem por esse Vale da Morte. Esse Vale da Morte é de 100 empresas abertas no ano, 90 fecham as portas no primeiro ano de vida. E na minha apresentação eu vou falar para vocês o porquê que isso acontece. Bom, nós vivemos num país onde nós temos muita burocracia, mas essa burocracia, se a gente não fizer um trabalho, uma abertura de uma empresa bem consolidada, bem planejada, bem estruturada, aí você entra no Vale da Morte. O primeiro processo para você não entrar no Vale da Morte de uma abertura de uma empresa são eventos como esse, que visam capacitar vocês, instruir vocês,
para que vocês façam da forma correta. Todos aí estão me ouvindo bem? Vocês podem deixar um joinha ou alguma coisa aí. Pode Porque está ligar todo a mundo me ouvindo. câmera também, né? Vamos Pode. aparecer, gente, Se não tiver, prestigiar nosso convidado. se não tiver ninguém de pijama aí, tá tudo bem. Mas assim, gente, é isso, sabe? Se vocês quiserem, durante a minha fala, falar qualquer coisa, só coloca aqui no chat, aí a Carol já vai fazendo as anotações, porque quando eu fizer entrar com a minha apresentação, eu deixo de ver vocês e vou vendo só a apresentação, tá bom? Então, Carol, eu queria combinar isso contigo, tá? Eu não tenho uma dúvida aqui, e aí eu volto para a tela para a gente sanar as dúvidas, tá joia? Beleza. Não é uma apresentação grande, é uma apresentação efetivamente curta. Eu já fiz essa palestra várias vezes, uma delas foi para o pessoal de arquitetura da CAL-DF, do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Distrito Federal, aonde o Co-Creation também atua. Então, assim, muda alguma coisa de um lado para o outro, mas eu fiz essa palestra já para vocês, tá bom? Para que vocês consigam realmente entender como é que é esse processo. O pessoal já passou. Carol, só para me entender, eles estão em que momento dentro do TXM? A gente está praticamente no meio, né? A gente vai até dezembro. A gente já está fazendo o monitoramento 1, já fizeram um diagnóstico Ok. inicial, estão fazendo o monitoramento 1, acho que a maioria já deve ter feito. E já deveriam ter começado as mentorias. Quem não começou é porque está perdendo tempo. Bacana. O pessoal já sabe o que é Canvas, já sabe o que é mapa da empatia, Já já sabe estão tudo isso, né? familiarizados. Bacana. Já sabem o que é plano de negócio? Talvez não, né? Vi as mãozinhas balançando assim, ó. Talvez não. Bom, então eu vou compartilhar minha tela aqui, tá bom? Eu não vou falar todo o meu currículo para vocês, porque senão não daria tempo. Tá? Ficaria a noite inteira aqui para falar meu currículo para vocês. Eu tenho um professor que esses dias ele foi dar uma aula, eu pedi para ele assim, professor, ensina para os nossos alunos a fazer um bom currículo profissional para que eles consigam. E de repente ele abriu o currículo Lattes, tá? O currículo Lattes de um professor geralmente é muito extenso. Só para vocês terem ideia, o meu tem 26 páginas, meu currículo Lattes. Então, é muita coisa. Então, não vou ficar falando para vocês. Quem tiver dúvida, no final eu vou deixar meus contatos aqui para vocês, meu WhatsApp, meu e-mail, minhas redes sociais, que aí vocês podem, a gente pode bater um papão aí. Maria Aparecida leva até ficou assustada, né, Maria Aparecida? Mas é isso mesmo. E 26, viu, Maria Aparecida? Porque tem coisas que eu ainda não atualizei lá. Se eu começar a atualizar determinadas coisas lá, ele passa de 32 páginas. De tanta coisa que da pandemia para cá eu fiz, tá? E aí, como eu não estou numa instituição de ensino superior, eu estou deixando meio de lado, estou atualizando quando posso, quando tenho tempo. Bora lá, gente, eu vou, sem mais delongas, eu vou compartilhar a apresentação aqui. E agora eu vou sumir da minha tela, vocês só vão ver a minha apresentação, tá joia? Carol, quando aparecer, você pode me falar. Vou ficar de olho aqui. Pronto, já estamos vendo. Ok. Bom, bacana, pessoal. Nosso intuito de falar como abrir uma micro e pequena empresa, quando a gente entende por micro e pequena empresa, ela tem algumas faixas de faturamento. E aí eu vou falar hoje para vocês assim sobre o microempreendedor individual, tá bom? Passando pela micro e pequena empresa, vou falar alíquotas de impostos, vou falar um pouco sobre plano de negócio para vocês, e aí vou dar alguns feedbacks para vocês, algumas dicas para vocês do que vocês precisam fazer
para abrir realmente uma pequena empresa? Bom, inicialmente, eu gosto sempre de trazer aqui sobre uma questão muito interessante, sobre quem é o empreendedor. Então, de acordo com Peter Drucker, no livro dele, Innovation and Entrepreneurship, né, Princípios e Práticas, de 1985, ele dizia o seguinte: o empreendedor é um agente de mudança e transformação que cria valor para a sociedade e para si mesmo através de suas atividades empreendedoras. Muito bem. Então, por que eu trago a questão do quem é empreendedor? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, bom, empreender é fácil, né? É aquela pessoa que está fazendo alguma mudança e transformação para a sociedade e para si mesmo. Agora, quando a gente fala de abrir um CNPJ, a gente está falando que a gente vai continuar sendo empreendedor, mas a gente também vai ser o quê? Empresário, empresária. E aí tem uma ponte que assim, ela parece não ser, ela parece ser muito tranquila. Muitas vezes as pessoas confundem empresário com empreendedor, que acham que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. O empreendedor é aquele agente de mudança. Agora, o empresário é aquela pessoa que vai fazer o quê? É aquela pessoa que vai pegar essa mudança e transformação e vai colocar processos de gestão. Que processos são esses? São processos que a gente tem no nosso dia a dia dentro de uma empresa. Por exemplo, captação de cliente, elaboração de proposta, elaboração de contrato, execução de contratos, emissão de notas fiscais, pagamento de impostos, isso tudo, fazer folha de pagamento se tiver empregados, fazer controle de contas a pagar, contas a receber, entendeu? O mundo é um pouco maior do que esse pensar somente no negócio, tá? Na abertura de um negócio. Então, por exemplo, quando eu penso, vocês devem ter já feito um canvas de uma ideia de negócio, tudo muito bonito, tá? A ideação é um momento muito bonito, muito apaixonante. Mas a partir do momento que você quer realmente ter um negócio, aí a gente vira adulto. Eu digo que a gente vira adulto porque adulto empresarial. E quando eu falo assim, virar adulto empresarial, é deixar de ser o adolescente, e aí eu quero fazer um comparativo entre ser adolescente e ser adulto, porque quando a gente é adolescente, a gente sonha, né? A gente quer transformar o mundo, a gente quer mudar o mundo. Esse é um empreendedor, tá bom? Então eu comparo muito o empreendedor com a pessoa que é adolescente, sonhadora, que quer mudar, quer transformar. Já o empresário é aquela pessoa que é adulta, que, opa, eu tenho que pagar conta, eu tenho que ir atrás de dinheiro, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer uma série de coisas. E eu digo para vocês, na minha vida de empreendedor, que eu já empreendo há muitos anos, ser empresário é algo muito trabalhoso, mas não é ruim, tá? É muito gostoso. Quando você pega o ritmo do seu empreendimento, não é ruim. Você consegue fazer, tá, o seu negócio girar, e a partir desse negócio você começa não perdendo a sua essência. Vocês já viram, assim, muitas pessoas amadurecem, mas ainda continuam tendo uma essência de infância, né? Uma criança interior. A criança interior somos nós, empreendedores. Tá? Então, eu, por exemplo, eu tenho uma empresa hoje que fez 15 anos esse ano, uma empresa de consultoria, e agora estou abrindo uma nova empresa, e essa nova empresa, um novo CNPJ, que eu vou ter que me dedicar mais a esse novo empreendimento. Mas até a abertura desse novo CNPJ, por enquanto eu estou sendo o quê?
eu estou sendo apenas empreendedor, eu não estou sendo empresário. A minha empresa de 15 anos, hoje eu não sou mais só empreendedor, eu sou empresário também. Agora, essa nova empresa que eu estou abrindo, ela agora é uma... Por enquanto, ela está só no ramo das ideias, da formalização e tal. A partir do momento que o CNPJ estiver aberto, o carro na rua, com vendas, com propostas, notas fiscais emitidas, aí eu passo a fazer controles, e esses controles é o meu lado empresário que eu vou ter que tomar conta, né? E aí eu trago para vocês alguns dados. Esses dados aqui da pesquisa GEM, do ano de 2020, que é muito importante para vocês entenderem. Atualmente, né, eu digo atualmente porque eu não tenho os dados da nova pesquisa GEM, por conta da pandemia eles ficaram um pouco parados, não puderam fazer uma nova pesquisa, mas me parece que 2022 já foi feito e agora está para sair os dados dessa pesquisa 2022. Mas já vi alguns insights do resultado e mudou muito pouca coisa. Então, esses dados aqui é muito importante para vocês entenderem. 65, ou 60, quase 65% dos empreendedores brasileiros hoje têm entre 25 e 44 anos de idade. 62,5% dos empreendedores são homens e 37,5% são mulheres. Olha aí, mulherada. Eu digo para vocês o seguinte, por que há essa diferença, né, entre 62 contra 37? Existem algumas informações do porquê disso. Porque, primeiro, a mulher, ela quer mais o quê? Segurança. Ela quer ter segurança, ela quer ter condições de colocar, ela não quer passar riscos. Então, a mulher, ela acaba empreendendo menos do que os homens. Os homens, por consequente, eles são mais, assim, mais exploradores, mais arriscadores, entendeu? Então, eles vão mais atrás de sonhos e mesmo com aquela questão entre, abro aspas, fecho aspas, né, de provedores, eles gostam de arriscar mais. Entretanto, somente 39,5% desses empreendedores têm o ensino médio completo. Os que têm ensino superior, hoje, correspondem a 37,5% dos empreendedores. Já esse número aumentou bastante, que eu gosto muito de apresentar esse número, que é esse 53,7% dos empreendedores atualmente abrem os seus negócios por oportunidade. O que vocês estão fazendo quando vocês entram, por exemplo, para um processo de pré-aceleração do Co-Creation, vocês estão querendo abrir porque vocês tiveram um sonho, vocês estão se capacitando e vocês estão encontrando novas oportunidades de abertura de negócios. Então, vocês se enquadram aqui nesses 53,7%. Desses, 61,8% dos empreendedores brasileiros financiam seus próprios negócios com recursos próprios. Eles tiram dinheiro do bolso e vão investir no negócio. Eu fui um desses. Que quando eu quis abrir meu negócio, eu tirei o dinheiro do meu bolso para abrir o negócio. Já esse novo negócio que eu estou abrindo agora, eu não estou tirando dinheiro do bolso, eu estou indo atrás de quê? De parceiros de negócio, estou indo atrás de um sócio financiador e já estou fazendo negociação com o banco para captar recursos bancários para injetar nesse novo negócio. Ou seja, então eu deixo com a minha maturidade hoje de tirar o dinheiro do meu bolso para investir no segundo negócio e passo a buscar recursos externos que vêm de um novo sócio investidor e de um empréstimo bancário. Aí vão me perguntar o seguinte, tá, mas a taxa de juro, nesse caso do empréstimo, não é tão alta? Sim, ele é alto. Hoje, principalmente no Brasil, a gente tem uma taxa de juro muito alta, mas mesmo assim,
ainda é mais viável do que eu tirar dinheiro do meu bolso para investir. Sigamos à frente. E aí eu começo a falar para vocês dos tipos de empreendedores. Nós temos o que vocês são hoje, a maioria, empreendedores de negócios. Vocês tiveram uma ideia de negócio, vocês estão amadurecendo essa ideia de negócio dentro de um processo de pré-aceleração do co-creation, e vocês já estão agora vendo características muito importantes para legalização do negócio de vocês, tá bom? Quando vocês fazem isso, vocês abrem um CNPJ, vocês estão sendo empreendedores de negócio. Mas nós temos mais 2 outros tipos de empreendedores. O segundo tipo é o intraempreendedor. Quem é o intraempreendedor? Por exemplo, digamos que você não vai ser um empreendedor de negócio, você é um servidor público e você tem medo de correr determinados riscos, de sair do seu serviço público, porque te dá uma garantia, algumas garantias reais, que você nunca vai ficar desempregado, que você vai ter um plano de saúde, você vai ter ticket de alimentação, e quando você se aposentar, você vai continuar ali com a sua aposentadoria, isso está acabando, inclusive, conforme era o seu último salário. Mas, quando você tem esse medo e você tem características empreendedoras, você faz o quê? Você pode intraempreender dentro do serviço público. E como é que é intraempreender dentro do serviço público? É geração de ideias, de novas possibilidades, de projetos dentro do serviço público. Então, vamos dizer o seguinte, hoje a gente está vendo todos, hoje a gente vê desde da pessoa que está no semáforo pedindo dinheiro para ajuda, com número de PIX, até grandes empresas com número de PIX. Agora, quem criou o PIX? A pergunta é, quem teve a ideia de criar o PIX? Vocês já se perguntaram quem teve essa ideia de criar um PIX? Foi um servidor público. Esse servidor público que teve essa ideia de criar o PIX, ele é enquadrado aonde? Como intraempreendedor. Ficou claro para vocês? Eu dei uma ideia assim de um servidor público que teve a ideia de criar um negócio fantástico para o bem da sociedade. Então, ele é considerado, então, um intraempreendedor. E aí a gente pode ter inúmeros, assim, vamos colocar, inúmeros resultados, inúmeras pessoas, inúmeros exemplos de pessoas dentro do governo federal, dentro de prefeitura, dentro de uma escola pública, e dentro de empresas também, que tiveram excelentes ideias de aprimorar os negócios que não são seus para o bem da própria empresa, para o bem de um serviço público, ou para um bem de uma sociedade. E aí a gente vem para o terceiro modelo de empreendedor, que é o chamado empreendedor social. O que é o empreendedor social? O empreendedor social, muitas vezes, é aquela pessoa que tem uma ideia de gerar novas possibilidades de melhoria de vida das pessoas. Vocês já devem ter ouvido algumas instituições, a Gerando Falcões, que é uma instituição criada com o objetivo de tirar as pessoas de favela e construir naqueles ambientes que são favelas locais mais dignos para se viver. Com isso, se dá capacitação para as pessoas que ali moram, com o objetivo de não só retirar as pessoas, colocar no lugar para pagar aluguel, constrói a vila e depois movimenta essas pessoas de novo para ali. Nesse momento que ele retira as pessoas daquela favela, aqueles barracos de madeira, leva para um local com aluguel social, e aí eles constroem uma vila, no caso da Gerando Falcões está fazendo, inclusive a primeira favela social hoje do Brasil, favela modelo que eles estão fazendo, eles estão, nesse momento, aquelas pessoas que foram retiradas, eles estão capacitando as pessoas. Capacitando em quê? Corte e costura, capacitando em
internet das coisas, capacitando em informática, capacitando em doceira, panificação, enfim, uma série de coisas que as pessoas com menos estudo têm condições de aprender e conseguir gerar novas possibilidades de renda para essas pessoas. Eu dei um exemplo da Gerando Falcões, mas eu posso dar o exemplo da tiazinha, Dona Maria, que mora lá no Sol Nascente, tá? Que ela é uma senhora que já está aposentada, que gosta de crianças, e aí a mãe, que muitas vezes é mãe solo, ela sai para trabalhar, tem uma criança pequena e ela precisa de deixar com alguém, porque a creche não aceita uma criança de 6 meses, entendeu? Ou ela não tem condições de deixar numa creche, enfim. E aí ela sai e consegue, a dona Maria, não, tudo bem, ela é vizinha ali, tudo bem, deixa ela aqui comigo, você deixa aqui um dinheirinho para mim, só para mim poder dar, trocar a fralda dela, dar uma mamadeira para ela, enfim. E aí a dona Maria, o que acontece? Ela começa a atender não só aquela primeira mãe, porque aquela primeira mãe começa a ficar satisfeita e ela começa a atender várias mães que estão ali no entorno dela e ela gera o que é a chamada creche social. E aí, a partir dessa creche social, ela gera um instituto, e aí ela abre um CNPJ social, que ela não tem um salário de fato, mas aí, como diretora, ela acaba recebendo um valor como uma retirada de diretora dessa creche, ela começa a pegar pessoas voluntárias para atender nessa creche, e aí essas pessoas começa a crescer o negócio, então tem que ter telefonia, e tem que comprar chip de celular, ligar para as pessoas para obter doações de leite, de dinheiro, de cesta básica, de fralda, de remédios, enfim, para aquele negócio social daquela creche começar o quê? A engrenagem começar a girar. Então, eu dei 2 exemplos. Um exemplo de um empreendimento social que hoje é case na mídia, né, que são Gerando Falcões, como dei um exemplo também da Dona Maria, tá, que está lá no Sol Nascente, entendeu? Que está atendendo famílias que precisam. Tá joia? Bom, e aí eu passo para alguns tipos de negócio. Quando a gente fala em tipos de negócio, hoje, vocês, quando entram, por exemplo, num processo de pré-aceleração, vocês, a maioria, não todos, são considerados o quê? Startups. Por que são considerados startups? Vocês são considerados startups porque vocês estão apenas no processo de ideação do negócio de vocês. Independente do tipo de negócio que vocês vão abrir, vocês hoje são considerados startups. Eu vou abrir um negócio de camiseta, tá? Por exemplo, eu mentorei uma ideia de negócio aqui dentro do Co-Creation, que foi de camisetas, mas assim, por trás desse negócio de camisetas, o negócio da camiseta, ela chamava Doe, né? Doe Amor. Eles vendiam as camisetas e parte daquele dinheiro que eles arrecadavam com as camisetas, eles geravam novas possibilidades de levar condições sociais para a sociedade, entendeu? Pessoas que estavam à margem da sociedade, levando alimento, levando remédio, enfim, uma série de outras coisas, tá? Então, a Doe Amor, ela era uma startup nesse sentido, entendeu? Porque ela estava querendo melhorar o processo dela, ao invés de ficar só com a lojinha, ela queria gerar mais e mais pessoas por conta daquela causa. Ou seja, então é um negócio crescente. Por isso que startup, ela é considerada, vocês vão ver muito, quando se fala de startup, um foguetinho, né? Por que o foguetinho? Porque ele sobe rápido. Então, tem que ser um negócio que subir rápido, escalável e de forma
repetitiva, independente do modelo de negócio que você tem. Ah, eu quero abrir um pão de queijo gourmet, que eu vou atender somente pessoas que estão dentro de escritórios fechados, mas que gostam de comer pão de queijo às 9 horas da manhã. Entenderam? Então, é uma coisa que não existe. Então, eu vou criar uma startup para isso. E aí, essa startup vai chegar no momento que ela vai deixar de ser startup quando ela abre um CNPJ, e aí ela pode ser o quê? A chamada empresa tradicional. Então, ela sai daqui e passa a ser isso aqui, tá bom? Uma empresa tradicional é uma empresa, eu já vou falar de empresa, dei um salto de startup para empresa tradicional, para falar para vocês, é toda empresa que tem um CNPJ e gera negócio, seja indústria, comércio ou serviços, tá bom? Que tem um CNPJ aberto, que vende para clientes, independente do tipo de negócio, e aí eu não estou falando que é business to business, business to consumer, enfim, eu estou falando que, nesse caso, todas as empresas tradicionais, necessariamente, elas precisam de ter um cadastro nacional de pessoas jurídicas, CNPJ. E aí, nós temos, voltando para o segundo ícone, os chamados negócios digitais. Boa parte também dos negócios digitais também são necessários ter CNPJ. Ontem eu atendi um ex-aluno meu, do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, formado pelo Núcleo de Empreendedorismo Juvenil, que estava querendo abrir um negócio digital. Esse negócio digital, a gente vamos chamar assim, que é aquele negócio onde ele só abre um site, no site dele, ele coloca alguns produtos, mas esses produtos, ele na realidade está sendo apenas uma máscara para produtos que estão dentro da Shopee, está dentro de uma AliExpress, está dentro de uma Shine, entendeu? Que as pessoas, quando entram ali naquele site, eles vão perceber o seguinte: caramba, olha, está vendendo um relógio aqui da marca Tissot, mas só por R$200. É lógico que não é um Tissot verdadeiro, mas assim, a réplica é muito parecida. E ele está achando que ele está comprando ali naquela empresa, naquele site, mas automaticamente, quando ele clica em comprar, ele paga, ele não está pagando, não é para aquela empresa. Ele está pagando para quem? Ele está pagando para aquele que ele está representando, tá? Que é uma Shopee, que é uma Shine, que é uma AliExpress. E os negócios, tá? O site vai ficar responsável somente por fazer essa intermediação. Ao invés de você ir lá num Shopee, ir lá numa Shine, ir lá numa AliExpress e ver todo aquele catálogo que passa, lá às vezes a gente fica muito perdido, ele já nicha os tipos de produto. Então, esse tipo de negócio é considerado um negócio digital. E que também é necessário ter um CNPJ para poder fazer emissão de notas fiscais dos produtos que são adquiridos nesses negócios. Eu estou dando um exemplo só para vocês, o universo é gigante. E, por último, nós temos as franquias. O que são franquias? Franquias são modelos de negócio de empresas tradicionais também que deram muito certo, e aí eles resolvem abrir venda de filiais para outros sócios. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa, a minha empresa está dando muito certo, redondinha e tal, e eu percebo que a minha empresa, ela vou querer expandir a minha empresa para todos os estados do Brasil, para todas as cidades do Brasil, mas eu não tenho recurso financeiro para abrir filiais. Mas o negócio está dando tão certo, está dando tanto lucro, está tão redondinho, que a procura está tão boa, que eu resolvo ser o quê? Um franqueador do meu negócio. Quando eu me transformo num franqueador do meu negócio, então as pessoas que vão adquirir, tá,
parte do meu negócio, eles vão adquirir o quê? Uma franquia. E aí eles podem abrir essa franquia em N lugares. Por exemplo, vou dar um nome muito conhecido de uma franquia, uma rede de franquias aqui no Distrito Federal. Girafas. Girafas é uma franqueadora. E aí várias unidades do Girafas que vocês veem aqui em Brasília são franquias. McDonald's, em todas as unidades do McDonald's no Distrito Federal são franquias, entendeu? Então, essas grandes redes, né, de alimentação, elas abrem processos. Eu estou falando só de rede de alimentação, mas assim, eu posso falar em números. Eu posso falar de uma empresa de serviços chamadas RHF Talentos, que hoje tem mais de 250 unidades espalhadas pelo Brasil, que é uma empresa de consultoria na área de recursos humanos, e ela vende franquias, desde uma micro franquia, que é para as pessoas, por exemplo, atuarem no processo de recrutamento e seleção de candidatos para empresas, até franquias de nível nacional. Então, a depender do tamanho da franquia que você for adquirir, por exemplo, de uma empresa chamada RHF Talentos, você vai pagar menos ou mais pelo tamanho da estrutura da sua franquia. E o modelo de franquia é um modelo muito bacana porque você não precisa de pensar no modelo de negócio. O modelo de negócio já está pronto, já está andando, já tem todo o processo de contas a pagar, contas a receber, marketing, divulgação, layout da empresa, já está tudo pronto. Então, é um negócio. Só que aí, quando você compra uma franquia, você está pagando por isso. Ao invés de você, por exemplo, como vocês estão no processo de abertura de um negócio, uma ideação de um negócio, abertura de um negócio, todo esse processo de relação que vocês têm, e é um processo grande, dolorido, que muito suor, vocês têm que contabilizar esse tempo de vocês. Então, a contabilização desse tempo de trabalho que vocês estão tendo na abertura desse negócio de vocês, será que se vocês comprassem uma franquia não seria menos dispendioso? Então, eu coloco uma interrogação para vocês. Vocês entenderam, né? Então, tem muitas pessoas que não querem passar pelo que vocês estão passando, porque tem preguiça, e vão lá e adquirem uma franquia. E aí, eu já passo para o nosso slide de como abrir uma micro pequena empresa, então. Abrir uma micro pequena empresa, eu digo para vocês que pode ser um desafio. Mas, da forma como vocês estão fazendo, com planejamento, tendo capacitação, passando por processos de mentorias, dentro de uma ferramenta como a TXM, é muito importante. Porque, além desse trabalho duro que vocês estão passando, vocês podem criar, e eu sei que vocês vão criar, uma empresa de sucesso. E lá na frente, quando vocês estiverem com a empresa de sucesso criada, eu quero o meu nome, tá, Carol? Eu quero o meu nome, Fernando Dantas, Cafezinho Fernando Dantas. Espaço Cafezinho Fernando Dantas, que foi eu que estou dando essa ideia para vocês aqui. Não é do Sebrae, não, tá? É do Fernando Dantas. Tá joia? Bom, vocês podem colocar meu nome lá no cafezinho de vocês. Pode ser até na xícara, tá? Bom, e aí como que vocês... Qual é o passo a passo que vocês precisam para abrir uma micro e pequena empresa? Primeira coisa, identificar o seu nicho de mercado. E é o que vocês estão fazendo agora. Vocês estão fazendo um diagnóstico. E esse diagnóstico que vocês estão fazendo agora é pesquisar o quê? Tendências. A segunda coisa que vocês precisam de fazer, obter uma educação. Eu coloquei aqui arquitetura, deixei passar, mas assim, obter educação formal, tá? Obter uma educação formal, se capacitar, tá joia? Criar um plano de negócios. Para vocês criarem um plano de negócio, vocês têm dificuldade, não sabem, porque é muito complexo. O Sebrae pode ajudar vocês, tá, na abertura de um plano de negócio. Até pouco tempo, o Sebrae não estava cobrando nada
tá? Das pessoas que queriam abrir um negócio, criar um plano de negócio. Mas hoje o Sebrae voltou a cobrar, mas de forma subsidiada. Então, por exemplo, o empresário hoje paga 75% do valor de uma consultoria de plano de negócio e o Sebrae subsidia 75%. Tá bom? Se vocês quiserem maiores informações, tem aqui no rodapé, vocês têm esse 0800 aqui, 570 0800, ou o site www.df.sebrae.br, que vocês podem obter maiores informações de como comprar ou adquirir uma consultoria em plano de negócio. Eu vou falar para vocês que não é um valor absurdo, mas se vocês contratarem uma consultoria para fazer um plano de negócio para vocês, eu digo para vocês que vocês não teriam condições, porque é muito mais caro, tá? Esse valor que vocês pagariam por uma consultoria. Próximo, definir muito bem quem que será a sua equipe. Gente, eu, quando abri a minha empresa, eu praticamente fiz tudo isso daqui. Só o plano de negócio que eu não contratei, porque eu sou administrador e uma das coisas que eu aprendi na universidade foi criar plano de negócio. Infelizmente, as faculdades e universidades hoje de administração não têm ensinado mais os alunos de administração a como criar um plano de negócio, tá? Com algumas exceções de faculdades de administração, mas eu diria para vocês que boa parte das universidades e faculdades não tem ensinado os alunos de administração a elaborar um bom plano de negócio. E por que o plano de negócios ele é importante? Eu faço uma pausa aqui para vocês, com vocês. Ele é muito importante porque a partir do Canvas de vocês, do business model Canvas de vocês, quando você vai atrás de um investidor, quando você vai atrás de um banco para obter recursos para a abertura do seu negócio, a primeira coisa que o banco ou investidor vai querer não é o Business Model Canvas. O Business Model Canvas é bom para você fazer um pitch para mostrar que o seu negócio pode ser viável, mas você só vai conseguir comprovar que o seu negócio é viável com números, com projeções de 1, 2, 3, 4, 5 anos, com um plano de negócio. Com um plano de negócio, você vai saber quanto tempo o dinheiro investido vai retornar para o seu bolso, se você colocar a mão no bolso. Quanto tempo aquele dinheiro investido, se for de um sócio ou se for de um banco, o dinheiro vai retornar para o sócio. Quanto tempo você vai ter um equilíbrio financeiro daquele dinheiro investido e a partir de quando é que você vai começar a ter lucro com o teu negócio? Eu digo para vocês que geralmente um número que vocês têm que ter em mente, tá? Que geralmente os negócios começam a dar lucro com 18 meses, em média. 18 meses os negócios começam, o dinheiro investido começa a voltar para o bolso do investidor. Seja você, um sócio ou um banco, tá bom? Somente a média de 18 meses. Tem negócios que são muito promissores, são negócios assim excepcionais, que o dinheiro volta em menos tempo, tá? Mas esse menos tempo, eu vou dizer para vocês aí que é em 6 meses, tá? Ou seja, então, 18 menos 6, a gente tem aí 12 meses, então, em torno de um ano. Então, a maior parte são 18 meses, mas alguns negócios, com exceções, com poucas exceções, são 12 meses, tá? Vou dar um exemplo grande para vocês. Hoje, o banco que tem o maior número de correntistas no Brasil é o Nubank. Ele ultrapassou o número de correntistas do Banco do Brasil. Hoje é uma instituição, é uma fintech. O que é uma fintech? Uma fintech é uma startup. Então, o Nubank, quando ela começou como fintech, como uma startup do ramo de financeiras,
que ela antigamente só tinha cartão de crédito, hoje ela opera com algumas outras coisas, como conta corrente, pagamento de contas, PIX, empréstimos, mas assim, ainda é uma startup, ainda é uma empresa muito enxuta, um banco, uma fintech muito enxuta. Então, as pessoas, hoje, se eu perguntar aqui, quantas pessoas têm conta no Nubank? Aqui, um monte de pessoas como vocês aqui irão levantar a mão. Eu tenho conta, eu tenho conta, eu tenho conta. Muitas pessoas têm conta no Nubank. Tá? Porque é um banco que tem pouca burocracia. Se comparado com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o Itaú, com o Santander, com, sei lá, com qualquer banco privado aí, vocês abrem um aplicativo do seu banco assim, vocês vão ver um menu aqui gigantesco de inúmeros produtos e você sempre vai estar pagando uma taxa bancária. A Nubank não cobra taxa. Ela sobrevive de quê, então? Tá? Ela sobrevive de dinheiro de investidores. E vou dizer um segredo para vocês, tá? Ó, colocando a mão na boca para falar baixinho. A Nubank ainda não chegou no ponto de equilíbrio dela, tá bom? A Nubank ainda não chegou no ponto de equilíbrio. Então, a Nubank ainda não opera no vermelho, mas também não está operando no azul, tá bom? Ah, quer dizer que vai quebrar? Não, não vai quebrar, porque Nubank hoje, com a quantidade de clientes que tem, tá? Ela está começando a sair ali do nível que a gente diga assim de estabilização, mas ela já não está negativa mais, ela está equilibrada. O ponto de equilíbrio dela está chegando no ponto de equilíbrio dela, então ela começa a dar retorno para os investidores. E recentemente ela abriu ações na bolsa de valores. Para que ela abriu ações na bolsa de valores? Para captar investidores dos próprios correntistas para dar uma injeção de retorno financeiro para os investidores. Feito seu plano de negócios redondinho, você sabe aonde quer chegar, aí você parte para abrir, definir muito bem quem será a equipe que trabalhará na sua pequena empresa. Escolha bem o local. Se a tua empresa precisará de equipamentos e ferramentas, adquira esses equipamentos e ferramentas adequados, tá bom? Para que o seu negócio prospere, estabeleça parcerias. E aí eu quero dizer para vocês aqui a questão de parcerias. Foi-se o tempo aonde a concorrência era considerada só concorrência. Se vocês forem muito inteligentes, como eu sei que vocês têm um QI muito alto, que passa do meu QI, claro, senão vocês não estariam aqui ouvindo esse aqui que vos fala, mas eu sei que vocês têm um QI mais alto do que o meu, e vocês vão saber que os concorrentes que vocês mapearem, vocês vão trazer eles para próximo de vocês para serem o quê? Parceiros. Então eu vou dizer para vocês assim, Fernando, você tem parceiros? Muitos. E todos os meus parceiros são meus concorrentes. Diga-se de passagem. E esses meus parceiros, que são meus concorrentes, são inclusive amigos, que eu comecei a conhecer aqui, fui fazendo amizade, e a gente atua no mesmo ramo, e em alguns momentos, quando eles não têm condições de atender determinado cliente, entre em contato comigo para ver se eu posso atender, se eu tenho condições de atender. A mesma coisa vale para mim, para eles, enfim, a gente atua de forma harmoniosa. Esse conceito de parcerias é muito bacana, porque você precisa de entender o seguinte, a não ser que você seja muito esfomeada, que você pega um bolo, aquele bolo de chocolate maravilhoso, aquele, sei lá, aquele bolo mesclado, aquele bolo que você mais gosta, e pega aquele bolo e fala assim, eu vou comer esse bolo sozinho. Eu vou comer esse bolo sozinha. O que vai acontecer se você comer um bolo sozinho? Você vai passar mal. Ao invés de você passar mal de tanto comer esse bolo, a melhor coisa a se fazer, escutem, é o quê?
repartir o bolo em fatias. Quando você reparte o bolo em fatias, você come 1, 2, 3 pedaços, fica satisfeito. O seu parceiro come 1, 2 pedaços, fica satisfeito. Ou seja, todo mundo come o bolo e todo mundo fica satisfeito. Entendeu? Esse é o conceito de estabelecimento de parcerias. O bolo tem que ser para todos e não para um só. Quando o bolo se transforma para todos e não para um só, todo mundo sai ganhando. É o conceito de sustentabilidade. A gente diz o seguinte: sustentabilidade nos negócios, onde todos ganham, tá? E todos crescem. Se não fosse assim, eu diria para vocês, todos devem conhecer aqui em Brasília, é muito legal para a gente dar esse exemplo, é a Rua das Farmácias. Você chega na Rua das Farmácias, é uma do lado da outra. E aquelas farmácias são uma do lado da outra, são o quê? Todas concorrentes. Se você chegar numa farmácia pesquisando por um determinado produto e não tem remédio, sei lá, um produto, vou falar produto, tá dentro de uma... Hoje farmácia não vende só remédio, né? Vende tudo, né? Até sorvete nas farmácias, balas, enfim, doces. Quando você chega numa farmácia, não encontra... lembrei de um produto que a minha filha, dia desses, estava procurando, querendo, e eu saí igual um condenado para tentar achar esse bendito produto que só vende em farmácia, tá? Que é um protetor labial da Fini, tá? Sabor banana. Só para vocês terem ideia. Está uma febre nessas adolescentes. Protetor labial Fini, sabor banana. Entendeu? Coisa de comer, né? Da Fini, coisa de comer, mas é protetor labial. Se você vai numa farmácia e não acha, é impressionante. Eu achei lá na Rua das Farmácias, numa farmácia. E aí eu entrei numa, não tinha, entrei em outra. Se você for lá naquela farmácia ali, tem. Cara, se o vendedor, a pessoa, o atendente ali na farmácia, vai naquela outra ali que ele tem, o que ele está falando? Ele vai ali no meu parceiro, não vai ali no meu concorrente. Porque senão, ele fala assim, não sei onde tem. Vocês concordam comigo? Porque é concorrente. Mas não, eu falei assim, você já procurou naquela farmácia? Você já foi na farmácia? Esses dias eu estava procurando um remédio, não achei em Brasília, e aí eu entrava numa farmácia, não, aqui não tem, mas você já foi ali na outra? Não, não tem. Já foi ali na outra? Não, não tem. Então talvez você vai encontrar uma determinada farmácia lá na Rua das Farmácias. Isso é o processo de quê? De parceria. Penúltimo, desenvolva sua marca. O desenvolvimento de uma marca é super importante. E aí, gente, pelo amor de Deus, eu passo até a mão na cara quando eu falo desenvolvimento de marca. Não faça, se você não tem ideia de criar uma marca, tá? Não seja uma pessoa que vai ter a criatividade fantástica de criar uma marca com as iniciais do seu nome ou dos nomes dos sócios. Não faça isso. Porque a coisa, falando de marketing, é uma das coisas mais ridículas que a gente acha quando alguém vai desenvolver uma marca, tá? FSD Talentos, Fernando Santos Dantas Talentos. Gente, olha que falta de criatividade total, tá? Então, quando você for desenvolver uma marca, pesquisa, não sabe pesquisar? Eu vou dar uma ideia para vocês que hoje está fantástico. Tá? Graças a Deus, hoje está fantástico. Antigamente a gente ficava tendo que escrever em papel, enfim, era muito difícil desenvolver o nome de uma marca. Hoje a gente tem inteligência artificial, que pode nos ajudar muito nesse processo. Se você chega num chat GPT da vida, tá? E faz assim, me dê uma ideia de uma marca que vá trabalhar com pensamento positivo,
ser otimista, sonhar alto, conhecer pessoas. Me dê exemplos de marca, tá? Com certeza o ChatGPT vai te dar algumas ideias, tá? Não é só ChatGPT, gente, que eu estou falando de inteligência artificial para desenvolvimento de marca. Hoje a gente tem, só mapeado, só para vocês terem ideia, 30 não, já passou 42 tipos de inteligência artificial hoje no mercado para inúmeras coisas. Hoje a gente tem inteligência artificial da Microsoft, que é o Copilot, que você pode chegar e falar para o PowerPoint, por exemplo, crie uma apresentação sobre como abrir uma micro pequena empresa para pessoas que são do Co-Creation Lab, que estão fazendo um processo de pré-aceleração no contexto, faz assim, voilá, de repente sai uma apresentação, entendeu? Muito bacana, que você vai precisar de fazer pequenos ajustes, ou seja, acabou isso, né? Enfim, o universo de inteligência artificial aí, 42, é muito. Crie um currículo vita aí para mim, assim, enfim, crie uma voz de uma pessoa, um comercial de uma pessoa, enfim. Hoje, no desenvolvimento de marca, a gente tem a possibilidade de ter ao nosso conjunto, como nosso parceiro, as inteligências artificiais. E, por último, tá? Comece a trabalhar com projetos. Elabore projetos. O seu negócio está aberto, mas não morra. Tá? Olha só, minha empresa ela tem 15 anos e eu estou querendo explorar novos nichos. Entendeu? Para explorar novos nichos, eu elaborei um projeto, eu e meus sócios, fizemos um plano de negócio, agora a gente está indo atrás de investidor. Já está tudo pronto, mas tudo começou com uma ideia, e essa ideia, elaboramos um projeto, e agora a gente passou por tudo isso daqui, entendeu? Agora a gente está no processo agora só de gerar o CNPJ. E aí, falando de plano de negócio, o que eu falei, né, ele ajuda vocês para que os objetivos de vocês sejam alcançados, diminuindo os riscos e as incertezas do negócio. Existem algumas etapas do plano de negócio. Primeiro, escrever bem o negócio, fazer a definição do produto e serviço, fazer uma análise de mercado, fazer um bom plano de marketing, fazer a estrutura de operação do seu negócio, fazer uma elaboração do seu plano financeiro e, por último, ter um sumário executivo, tá? Entretanto, tá, o Steve Blank, no seu livro, A Startup Enxuta, deixou uma frase muito bacana no livro dele, que foi o seguinte: nenhum plano de negócio resiste ao primeiro cliente. Então, antes de mais nada, é preciso ouvi-los. E aonde é que a gente ouve? Fazendo uma análise de mercado. Vocês já estão fazendo isso com o quê? Diagnóstico. Então, vocês já estão começando a fazer isso, tá? E isso vocês estão fazendo com que esse diagnóstico vai servir para vocês para análise de mercado de vocês, ok? E aí eu saio um pouquinho de plano de negócios para mostrar um pouquinho das características do comportamento empreendedor desse novo empresário que vai abrir um CNPJ. Ele precisa fazer o quê? Buscar oportunidade, ter busca de oportunidades e iniciativas, ser uma pessoa persistente, ser uma pessoa comprometida consigo mesmo, ter exigência de qualidade e eficiência, saber correr riscos calculados, saber estabelecer metas, saber planejar e monitorar sistematicamente o seu negócio, buscar informações, ser uma pessoa persuasiva e ter uma boa rede de contatos e ter independência e autoconfiança. Eu vou dizer para vocês acham que eu estou aqui agora às 8h35 da noite, por quê? Que eu sou bonito, que eu sou charmoso, que eu sou um Henry Cavill, um Superman? Não, gente, não sou nada disso. O negócio é que eu tenho todas essas características aqui, principalmente por conta da penúltima. Por quê? Eu estou gerando o quê? Aumentando a minha rede de contatos. Vocês vão saber quando vocês tiverem dúvidas,
Caramba, eu tive uma palestra com um cara chamado Fernando Dantas, que é do Sebrae, tal, que ele falou. Vocês vão lembrar de quem? Do Fernando Dantas. E aí, de repente, dia desses eu estava, Carol, num evento do Sebrae Inova, você foi lá no Sebrae Inova, eu estou lá sentado, conversando, de repente chegou uma pessoa e falou assim, você é o Fernando Dantas, né? Eu olhei assim para a pessoa, nunca tinha visto a pessoa na minha vida. Eu falei assim, sim, sou eu. Eu te acompanho nas redes sociais, eu te acompanho no Instagram, eu vi uma palestra sua no Co-Creation Lab. Cara, que fantástico, eu vim aqui me apresentar para vocês. A sua palestra mudou minha vida, olha, a partir da sua palestra. Aí sentamos, fizemos mais networking ainda. Cara, foi fantástico, mas assim, surgiu a partir de uma dessas palestras que eu dei aqui no Co-Creation Lab. Eu levei um susto, né? Mas tudo bem, eu estou aqui para isso mesmo. Bom, vamos passar um pouquinho para tipos de empresas, que agora a gente começa a falar dos modelos de empresas, tá? Eu começo a falar de baixo para cima, tá? Então, vamos falar primeiro do MEI. Quem é o MEI? O MEI, então, é aquela pessoa que trabalha por conta própria e se legaliza como pequeno empresário optante pelo Simples Nacional. Para ele ser um MEI, ele tem que ter uma receita igual ou inferior a R$ 81 mil. Já uma microempresa, eu já pulo lá para cima. A microempresa é aquela sociedade empresária, pode ser uma sociedade simples, uma sociedade individual de responsabilidade limitada e o empresário, indevidamente registrados nos órgãos competentes, que vai oferir, né, a cada ano calendário o seu faturamento, que tem receitas igual ou inferior a 360 mil. Eu até o ano passado, a minha receita, eu sou enquadrada, a minha empresa, ela está enquadrada dentro do Simples Nacional, mas a minha empresa, por faturar, desde mais de 2 anos atrás, a gente começou a faturar mais de 360 mil reais por ano, então eu já saí desse nicho de microempresa e hoje eu sou uma chamada EPP, Empresa de Pequeno Porte. A empresa de pequeno porte é aquela que tem faturamento superior a 360 mil e inferior a 480 mil. Eu estou no processo aqui de querer sair de faturar mais de 4 milhões e 800, gente. Eu não estou abrindo novos negócios porque eu quero crescer, crescer, crescer e deixar de ser uma empresa de pequeno porte para ser uma grande empresa. E para ser uma grande empresa, ser considerado uma grande empresa, eu tenho que estar faturando acima de 4 milhões e 800 por ano, tá? Vocês, tá? Podem estar aonde? Vocês podem iniciar como microempreendedores individuais, a depender do negócio, do plano de negócio de vocês, mas se vocês verem que o negócio de vocês terá faturamento acima de 81 mil reais, aí vocês já precisam de procurar um contador, tá bom? Para abrir uma ME, uma microempresa. E aí, quais são os tipos de impostos que a gente tem? O MEI, tá? O MEI para faturamento anual de 81 mil reais, ele vai pagar quanto? Ele vai pagar um documento, uma DAS, né? Com a contribuição mensal de R$ 5 de ISS para serviço, R$ 1 de ICMS para comércio ou indústria e 5% do salário mínimo para o INSS. Isso dá mais ou menos uns R$ 80 por mês. É muito pouco de imposto? É muito pouco, né, gente? É muito pouco. Para você poder já emitir sua nota fiscal, para você ter clientes, ampliar, enfim, já é muito bacana. Já o limite de faturamento, né, para o Simples Nacional, o Simples Nacional são para empresas que faturam até 4 milhões e 800 mil reais por ano, que podem ser microempresas e empresas, pequenas e médias empresas, né,
empresas de pequeno porte, melhor dizendo, e vai ter o quê? Uma DAS, que é um DARF, com recolhimento unificado. O que é esse recolhimento unificado? Dos impostos PIS, COFINS, CSLL, IRPJ, IPI, ICMS e ISS. E uma contribuição previdenciária. Essa contribuição previdenciária aqui é sobre o seu prolabore. Tá? Quem é o prolabore? É o salário do sócio. E aí nós temos outros dois tipos. É o chamado lucro presumido, que são para empresas que faturam até 78 milhões anualmente e fazem um recolhimento trimestral de impostos separados, CSLL, RPJ e mensal, tá? PIS, COFINS, ICMS, ISS e contribuição previdenciária. As empresas com rentabilidade, atenção, as empresas com rentabilidade superior a 32% para atividade de serviço e 8% para atividades comerciais. Ou seja, empresas de serviços têm uma coisa bacana aqui, porque se tiver empresas de serviços, geralmente tem uma rentabilidade muito maior. Então, a gente tem aqui um incentivo do governo para com 32% de atividade de serviço. Agora, as atividades comerciais, essa rentabilidade aqui ela já é menor, apenas 8%. Já o outro tipo de imposto, que é o chamado lucro real, ele é sem limite. São os mesmos impostos do lucro presumido, mas com regras específicas. Então, vamos imaginar o seguinte, empresas que têm altos custos operacionais e baixas margens de rentabilidade, recomenda-se que opte pelo tipo de regime tributário chamado lucro real. E aí, tudo que você tiver de documento fiscal, notas fiscais, cupom fiscal, documentos de colaboradores, opte pelo... Você tem uma folha de pagamento muito grande, opte pelo lucro real, tá? Que aí você acaba... Quanto menos for, quanto mais for, né, a apresentação de documentos, quanto menos lucro você tiver, menos impostos você vai pagar. Eu, atualmente, ainda, apesar do meu sócio estar querendo migrar aqui para lucro real, mas eu já fiz um estudo aqui que hoje não está compensando a minha empresa, migrar para lucro real. Por quê? A gente ainda não tem muito documento, nossos custos operacionais não são tão altos. Então, quando a gente não tem um custo operacional muito alto, não compensa migrar para cá. Então, compensa continuar aqui no Simples Nacional. A alíquota ainda é muito menor. E aí, gente, eu tenho algumas alíquotas aqui, por exemplo, né? Aqui, exemplos de empresas, né? Anexo 4 da tabela do Simples Nacional, que aí vocês têm uma alíquota aqui. Ó. Por exemplo, empresas, o anexo 4, são para empresas do tipo construção de imóveis e obra de engenharia em geral, inclusive sob forma de empreitada, execução de projetos e serviços paisagísticos, bem como decoração de interiores. Se enquadra no anexo 4 do Simples Nacional. Tá? A primeira faixa, para faturamento receita bruta até 180 mil, a alíquota é de 4,5%. A segunda faixa já vai de 9%, com R$8.100 a deduzir para faturamentos de 180 mil a 360 mil. Vamos ficar só com essa segunda faixa aqui por enquanto, tá bom? Vocês estão começando o negócio de vocês, essa palestra está sendo gravada e depois vocês podem recuperar essas alíquotas aqui. Já o anexo 5 é para aquelas organizações que já estão enquadradas, né, lá. São empresas que fornecem serviços de auditoria, jornalismo, tecnologia, publicidade, engenharia, entre outros. Então, a alíquota ela já é maior. A faixa começa em 15%, a primeira faixa, 15,50%, com a receita bruta de até R$180 mil ano. E a segunda faixa, 18%, com a tabela com a valor a deduzir de 4.500 para faturamento de 180 mil a 360 mil ano. E aí, gente,
chegamos ao meu final aqui. Como eu sou consultor do Sebrae, tá? Eu deixo para vocês aqui o público que nós atendemos, né? O Sebrae atende quem pensa em abrir o seu próprio negócio, como vocês. Quem já tem o seu próprio negócio, porventura, pode ter alguém aqui que já tem o seu próprio negócio. Quem quer ir mais longe, quem acredita na força da união, vocês estão aqui porque vocês acreditam na força da união. E quem busca a formalização do seu negócio, tá? O Sebrae atua principalmente, né, com informação, consultoria, cursos, publicações e premiações. Se vocês quiserem seguir o Sebrae aí nas redes sociais, vocês podem achar o Sebrae aí no Twitter, agora é X, né? No Instagram, no Facebook, no LinkedIn, enfim, tá? No YouTube. Vocês têm lá muitos conteúdos, além do portal do Sebrae, que tem muito conteúdo que vocês podem tirar dúvidas. E eu deixo meu muito obrigado aqui, lembrando uma coisa para vocês. Quando tudo parecer estar contra você, lembre-se que o avião decola contra o vento, não com a ajuda dele. Tá? Essa é a minha frase final para vocês. E vou deixar um último slide aqui para vocês baterem uma foto, tá bom? Dos meus contatos. Meus contatos estão aí, ó. Meu e-mail é fernando@pmolab.com. Meu WhatsApp 61 999 12 2553. E se vocês quiserem me ajudar me seguindo lá no Instagram, tá? Meu Instagram é FerSDatas. Meu Instagram não é pessoal, ele é profissional. Raramente eu coloco alguma coisa pessoal lá. Tudo que está lá é referente ao contexto do empreendedorismo, ao contexto da gestão do conhecimento, a experimentos sociais, tá? E se vocês tiverem me deram uma força aí, tá? Eu vou ficar muito agradecido e espero poder encontrar vocês aí em outros eventos, em algum momento que porventura a gente possa se encontrar. Carol, eu vou terminar a apresentação e vou abrir para perguntas, pode ser? Claro. Temos aí mais 10 minutos para isso. Opa. Não Então, tá surgiram joia. dúvidas durante a apresentação, mas, Você pessoal, está de fiquem à brincadeira. vontade. Você está de Foi. brincadeira. Tá todo mundo muito sabido, né? É. Ou estão com vergonha de perguntar. Gente, fique à vontade para perguntar. Pode abrir o microfone para falar. Não precisa Só digitar no levanta chat. o dedinho. Só levanta a mãozinha aí Levanta a para mostrar. mãozinha para a gente ir organizando, mas fiquem à vontade, tá? Ó, a Bianca levantou a mão. Pode falar, Bianca. Bacana. Vamos lá, Bianca. Oi, boa noite, Fernando. Então, eu tô com uma empresa que tem um cunho mais social, e aí eu queria que você falasse mais um pouquinho em relação às empresas sociais, que eu tenho, assim, tipo, uma ideia, mas eu acho que ela é muito mais, sabe? Uhum. O que você quer saber? A empresa social, ela tem várias, tipo assim, tem ONG, né? Então a gente tem várias outras vertentes. Mas ela também pode entrar em ser uma empresa, só uma empresa mesmo? Todas as organizações sociais, elas são consideradas... Opa, pera um pouquinho. Meu Deus, pera aí. Voltei. Passei o dedo aqui e tinha fechado. Voltei, né? Voltou. Todas as empresas, Bianca, quando são de cunho social, elas são consideradas ONGs, tá bom? Não tem diferença. O que vai diferir, talvez, é a forma da sua ONG. Se vai ser um instituto, se vai ser uma OCIP. O que é uma OCIP? Uma ONG, organização, é uma ONG mesmo, tá? Se vai ser uma OCIP, Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, e aí uma organização da sociedade civil de interesse público, ela tem que ter sócios do ramo privado, do ramo
do ramo governamental e da sociedade civil, tá? Mas é também uma ONG. É isso, não tem, e talvez, em alguns casos, tem benefício de isenção, algumas isenções fiscais, tá bom? Mas vai depender muito do tipo de, por exemplo, uma igreja, ela tem um CNPJ, tá? E ela é considerada uma ONG, tá bom? Por quê? Porque ela tem incentivos fiscais, tá? Alguns incentivos fiscais de alguns impostos que ela não precisa de pagar. Então, por isso que quando a gente fala assim, vou abrir uma igreja, vou ficar rico, por quê? Porque a gente não vai pagar imposto, entendeu? A gente não vai pagar aquela quantidade. Você imagina, olha só, eu estou fazendo uma brincadeira, claro, né, gente, que eu estou falando com vocês, mas imagine, se você abre uma igreja, você vai prestar serviço para a sociedade. É ou não é? Quem é que vai pagar esse serviço? Os fiéis, não é? E como é que os fiéis pagam pelo serviço? Com doações. Essas doações são livres de imposto de renda. Se são livres de imposto de renda e a organização, a igreja, não precisa de declarar isso, tá? A empresa cresce rápido. É por isso que muitas vezes a gente vê, eu estou fazendo um comparativo para vocês, só para ilustrar, tá, Bia? Muitas vezes a gente vê uma igreja, só para exemplificar a questão da ONG, tá? Uma igreja que abre uma portinha pequenininha, pequenininha, com meia dúzia de fiéis. Aí, de repente, já passa ali alguns meses, já está toda pintada, já está com móveis, cadeiras novas, já está com um púlpito ali bonitinho, já tem uma toalha bonita, entendeu? Já muda a iluminação, e aí ela começa a crescer. Por quê? Porque ela tem incentivos fiscais, e esses incentivos fiscais para as ONGs é muito bom. Então, não sei se era essa a sua dúvida. Era sim, já esclareceu demais. Outra dúvida que eu tenho é em relação a empresas de fora. Vamos pegar o Mercado Livre e aí ele vai e faz uma parceria com a minha ONG. Então, ele também, tipo assim, eu estaria ganhando e eles também, tipo, em questão de imposto, em questão da ideação deles estar em um social também. Não, nesse caso eles não, tá? Porque eles têm um CNPJ, que eles têm que pagar impostos. Agora, quando você tem um CNPJ e esse CNPJ você tem uma série de benefícios fiscais, eu vou colocar benefícios fiscais, eles podem abater, se eles entrarem com os recursos financeiros como doação, aí você pode entregar para eles um documento que eles vão abater dos impostos deles. Entendeu? Mas é importante você ver qual é o tipo de organização que você vai abrir e conversar com um contador, entendeu? Que entenda de ONG, Entendi. tá? Porque não são todos os contadores. Vocês primeiro, gente, eu não falei uma coisa. O que vocês precisam formalmente para abrir uma pequena empresa? Ou abrir um CNPJ? Se vocês vão abrir um CNPJ como MEI, vocês não precisam de contador, tá bom? Vocês não precisam de procurar um contador. Vocês mesmos podem entrar no site da Receita Federal e vocês podem abrir o próprio CNPJ de vocês. Agora, quando vocês vão abrir um CNPJ que não seja de um MEI, vocês precisam de um contador, porque é exigência da Receita Federal, é exigência dos órgãos do Distrito Federal, que se tem um contador para assinar o contrato social, a documentação que tem que ser enviada para os órgãos de controle, tá joia? Então, é muito importante que vocês procurem um contador. Tá? Tem contador de startups aí que cobram valores menores do que os contadores tradicionais. Então, eles vão cobrar aí para vocês a abertura de um CNPJ, sei lá, uns 350, 500 reais a abertura de toda a documentação. Entendeu? É mais ou menos nessa faixa.
Tá? Vamos colocar um número aqui de 500 a R$ 1.000, aí, um custo que vocês vão ter que ter, tá? Na abertura desse CNPJ. A Laura está com cara de que está querendo me perguntar alguma coisa. Eu estou errado? Não, na verdade, eu só tava pensando aqui em uma pergunta, mas nem consegui formular. Formular. Exatamente. A Laís também está com cara de que quer me perguntar alguma coisa. Não, o meu também, eu quero abrir uma empresa social, e aí eu acho bem difícil essa questão da ONG mesmo, por ter que ter os sócios, e é muita coisa, né? Depende. Depende do tipo de ONG que você vai abrir. Tá? Qual é o tipo de ONG que você vai abrir? Não sei. Assim, eu nem sei se eu vou abrir uma ONG mesmo, na verdade, ainda estou com essa dúvida, porque eu estou trabalhando sozinha, entendeu? No momento. Então, resumindo, o meu projeto é um projeto voltado para pessoas em situação de rua. Então, ainda eu nem sei direito quem vai ser meu cliente, se vai ser governo, se vai ser empresa privada, ou se vai ser pessoas comuns da sociedade que querem investir, né, para ajudar essa população. Então, ainda estou bem em dúvida em tudo, assim, tá complicado. Legal. Eu posso fazer um comentário um comentário bonito aqui, Carol? Posso? Que Posso? pedido difícil, hein? Quero fazer um comentário bonito aqui. A Laura é a irmã caçula da Vitória? Não. Nossa, olha como parece com a Vitória demais. Já te falaram isso, Laura? Não, mas eu sou irmã da Luísa. Ah, é? Ah, Ai. cadê a Luísa aqui embaixo? Irmã caçula, quase. Ah, é? E você, Luísa, tem dúvidas? Assim, a minha dúvida, eu até ia te mandar mensagem depois, né? Enfim, tudo bem. É porque eu e a Laura, a gente tem um MEI, né? E tá no meu nome. Só que eu passei no concurso público e eu não vou poder mais ter uma empresa no meu nome, o MEI. E aí a nossa dúvida é, já que a gente trabalha junto, se a gente abre um simples nacional, que eu não seria dona, eu poderia trabalhar, ou se a Laura abre uma empresa no nome dela. Porque a gente não tem uma renda tão grande ainda, mais que 31.000, sabe? Que é o do MEI, né? E eu não sei o que vale a pena, na verdade. Ainda não deu nada certo. Então a gente Tá, tem eu que vou te dar uma dica nesse caso, tá? A dica que eu vou te dar é o seguinte: procurar um contador, migrar o seu MEI para uma limitada, tá? Aí você coloca a Laura como sócia, tá bom? Sócia administradora e você como sócia, tá bom? O que acontece? A Laura ela pode ter assim, tipo 90% da empresa, você 10% na sociedade. A única limitação, você pode constar dentro do CNPJ, desde que você não seja sócia administradora. Tá bom? Você pode estar fazendo parte da sociedade, mas desde que você não seja sócia administradora e desde que os serviços que vocês forem vender não seja para o órgão que você irá trabalhar. Entendeu? Então, tipo, qual órgão que você passou? É vigilância sanitária. Ah, então tá tudo bem. Entendeu, né? Você não Sim. precisa de fechar o seu e-mail, só tem que migrar ele. Ah, então, mas isso demora? Não, se você procurar um contador, você vai pedir, ele vai ter que elaborar um contrato social. Você pode manter o mesmo CNPJ, tá bom? Aí você vai falar assim, eu quero migrar o meu MEI para um CNPJ de uma limitada, tá bom? Ilimitado não é o Simples Nacional. Sim, é Simples Nacional. Ah, mesma coisa. Limitada, por que limitada? Eu não falei isso para vocês. Limitada porque é limitada a quantidade de cotas que cada sócio tem.
Então, se vocês têm um capital social lá de 10 mil reais, aí a Laura vai ficar com 90% e você com 10, Laura fica com 9 mil reais e você dona de R$ 1.000. Aí dentro do contrato social, a a sociedade será administrada por Laura Garcia, entendeu? Aí você tá só, não tem problema nenhum. Entendi. Vocês podem até participar de licitação, desde que não seja na vigilância sanitária. Tá bom. Obrigada. Tá bom? Mais ninguém tem dúvida. Tem 21 pessoas aqui que estão aqui, fora essas pessoas aqui. Ah, Renata quer fazer uma dúvida, tirar uma dúvida. Fala, Renata. Tá me escutando agora? Agora sim. Ah, que bom. Eu fiquei curiosa sobre a dúvida da Luísa, né? Uhum. Nesse caso, quando a gente precisa migrar, né? Meu projeto também tem uma situação análoga, né? A gente tem um MEI hoje, mas o MEI ele faz referência apenas a um profissional. Nós temos 5 profissionais no estúdio e a gente precisa encontrar uma formalização que abarque as nossas necessidades sem crescer muito os custos, porque a gente ainda não faz renda, né? Então, e agora, José? Não, a única coisa que vai mudar vai ser a mesma coisa, Renata. Vocês vão procurar um contador, pedir para transformar o MEI do sócio, tá, numa limitada a partir de um contrato social. E aí, se vocês não tiverem faturamento, vocês não vão pagar imposto. Vocês só vão pagar imposto a partir do momento que vocês tiverem faturamento. O único custo, os únicos 2 custos que vocês vão ter, os 2 custos iniciais, primeiro, é o processo dessa migração, tá, desse CNPJ MEI para o limitado, que vocês vão ter que pagar um contador para elaborar esse contrato social, fazer toda essa alteração, entendeu? E qualquer outro custo. Só isso. A gente recebeu uma consultoria em um outro programa, não era o Co-Creation, né? A gente já vem de um programa de Game Jam, né? A gente já vem de uma Jam. A gente é um estúdio de jogos e sugeriram para a gente se formalizar através de MEI e com um representante, né? E esse CNPJ estaria vinculado a um memorando de entendimentos que abarcaria esses outros 4 sócios. Esse modelo, na sua opinião, ele é viável? Ele é perigoso. Eu vou dizer para você por que ele é perigoso. Porque a pessoa que está como representante, né, que é o CPF vinculado ao CNPJ. Tá? Se o negócio de vocês começa a dar certo, mesmo com protocolo de intenções, a pessoa pode faturar, fazer assim para vocês, tchau, vocês não têm segurança jurídica, tá? Mesmo com um contrato, isso não garante participação. Nesse contrato é um chamado protocolo de intenções, tá? Ele não tem... dá muita dor de cabeça, muita dor de cabeça, tá? Te digo com alguma experiência que eu tenho, tá? Ele é bonitinho, eu vou te falar na boa, tá? Ele é bonitinho no começo, tá? Eu já vi muita startup no começo fazer isso, tá? E lá na frente, quando o negócio começa a dar muito certo, o negócio desgringola, tá? Desgringola porque e pode dar ruim, tá? E quando dá ruim fedido, tá? Dá um ruim fedido, viu? Muito ruim. Então, a minha recomendação hoje, para vocês, com toda a experiência que eu tenho, como empresário, como mentor de empresas, é vocês fazerem um processo que não vai dar dor de cabeça. Porque aí vocês vão fazer um contrato social, entendeu? E lá dentro desse contrato social vai ter as responsabilidades, vai colocar lá quanto que cada um é dono, quem vai ser o administrador,
vocês vão colocar assim, na saída de um sócio, ele tem que avisar quando vai sair, com pelo menos tanto tempo. Se ele for sair, quanto é que ele vai receber, entendeu? Enfim, vai estar tudo claro. E é um documento público, um documento que é oficial, que vocês não vão ter problema, tá? Já nesse modelo de negócio de vocês, ele é muito sensível. Eu quero dizer para vocês para você, Renata, que ele é muito, muito sensível, tá? A gente, quando fala isso para vocês, e aí eu falo também que quando a gente está num jam, dando uma mentoria de jam e tal, quando você quer ter uma solução rápida para resolver um negócio rápido, que já surgiu um cliente aqui, aquele cliente quer que você emita uma nota fiscal, essa é a solução rápida. Entendeu? O que você faz assim, piscar de olhos, mas essa não é a minha recomendação, tá? No seu caso, não. E dentro desse cenário, uma outra alternativa que surgiu para a nossa formalização societária, né? A gente tem um outro integrante que ele já tem uma sociedade limitada, ele tem uma empresa, ele tem um CNPJ no nome dele, só que ele é uma outra área de atuação. E aí ele sugeriu a gente pegar esse modelo que foi sugerido de criar um contrato de intenções, como uma carta de intenções, no caso seria uma elaboração contratual, vinculado a esse CNPJ. Só que a gente não, enquanto grupo, não assim, a gente também está meio inseguro quanto a isso, porque se com o MEI, talvez, seja delicado, se vincular a uma outra empresa, estar subjugado a um CNPJ de uma empresa que já existe, talvez vai causar os mesmos problemas, não? Nesse caso, sim. Nesse caso que ele falou, é a mesma coisa. Tá? Não tem... O que vocês poderiam fazer porque existe um tipo de contrato, eu quero falar para vocês o seguinte, existe um tipo de contrato jurídico que chama contrato de Vincent. Tá? Esse contrato de Vincent, vamos imaginar o seguinte, eu, Fernando, tenho uma empresa, eu sou 100% dono da minha empresa, do meu CNPJ. Tá? E aí eu quero colocar um sócio na minha empresa. Eu faço um contrato de Vincent, um contrato jurídico de Vincent. O que é Vincent? A pessoa está entrando na minha empresa e ela pode entrar com recursos financeiros ou com recursos, vamos colocar assim, de trabalho, intelectuais, de trabalho. Se ela vai entrar com recursos intelectuais ou de trabalho, eu posso colocar essas situações dentro desse contrato de Vincent, que vai me dar segurança jurídica que amanhã ou depois, se a pessoa quiser sair, ela não tem direito a nada. Ela está investindo o tempo dela, está investindo o dinheiro dela, ou eu posso falar que quando ela quiser sair da sociedade, ou com determinado tempo, ela vai pegar, vai ser dona de tantos % da minha empresa. Entendeu? Mas a minha recomendação continua sendo a mesma para o CNPJ de MEI. Tá? Eu acho que é o melhor. Tá? Porque quando a pessoa fala assim, vamos fazer uma carta de intenções e tal, ela está com medo de colocar vocês na sociedade. E se ela está falando para vocês, eu estou com medo. Assim, eu creio que mesmo que esteja delimitado, elaborado no contrato ou nessa carta, como você denomina, não é suficiente, pelo que você está me falando, né? Não, não é. Não é suficiente. O que é importante é a alteração contratual. Tá? E eu falo assim, mas meu CNPJ, eu já gastei tanto aqui. Eu tenho meu CNPJ aqui com 5 anos, eu já investi, sei lá, R$1 milhão. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma alteração contratual, a gente faz um contrato de Vincent, tá bom? E aí esse contrato de Vincent, por 2 anos, durante esses próximos 2 anos, vamos trabalhar na empresa, vamos ser sócios da empresa, tá? Para pagar esse investimento que você fez. Entendeu? Sim. Aí sim soluciona, mas não carta de intenções, não. Tá? Contrato de Vincent. Tá bom, muito obrigada. De nada.
E quem levantou primeiro, Daniele ou Laura? Ou Caroline? Eu acho por as duas. Caroline primeiro. Caroline, Oi, boa noite. boa noite. Então, a minha dúvida é o seguinte: eu e mais duas pessoas, a gente decidiu abrir uma empresa voltada para consultoria, projetos e educação ambiental. E aí, para esse primeiro momento, a gente optou por fazer um pool de empresas, porque a gente está vendo ainda se é, como a gente está na fase de teste ainda, a gente está vendo se é viável a gente fazer a sociedade. E aí eu queria saber o seguinte: como é que a gente pode fazer para formalizar essa parceria? Um pool de empresas, você queria abrir pelo menos uns 3 CNPJs, é isso? Porque cada um já tem o seu CNPJ. A gente Vocês já até... têm vocês já cada têm o um tem CNPJ. o MEI. Isso, cada um já tem seu MEI. E aí a gente já até conversou com o contador, como é que seria, ele explicou para a gente tudo a parte da sociedade. Só que a gente optou por dar uma segurada para ver se o negócio vai dar certo, mesmo se vai caminhar. E aí, como é que a gente poderia formalizar essa parceria? A partir de um contrato social, tá? Contrato Aí no contrato, vocês vão fazer um contrato social, tá? Vocês têm quantos CNPJs hoje? 3? 3. 3 CNPJs. Vocês podem pegar ou fechar, são 2 possibilidades, tá? Ou fechar 2 CNPJs e manter apenas um CNPJ, transformando ele numa limitada, tá bom? E aí o que vai mudar para vocês atuarem nos 3 ramos? Vai ser a classificação nacional de atividade empresarial, tá? Viu o que eu falei? Classificação Nacional de Atividade Empresarial. KENAI, tá? SENAI, tá? O KINAI, o que a gente fala KINAI, você vai colocar os 3 ramos lá que vocês atuam. Tá? Então, a gente atua em projetos, a gente atua em ambiental, a gente atua... Tal. Gente, meu CNPJ hoje, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês aqui, só para vocês verem. Carol, você vai me dar mais um tempinho, tá bom? Não, tranquilo. Foi aí, gente? Tá abrindo. Deixa eu achar aqui. Eu acho que é importante eu mostrar meu CNPJ para vocês. CNPJ atualizado. Aqui. Aqui é minha empresa, tá? Vocês vão ter aqui uma empresa, o nome de uma empresa. Aqui é o nome empresarial. Conseguem ver aí? Então tá. O nome da empresa, tá? É uma limitada. Ela foi aberta em 2008. Ela tem um nome de fantasia que eu coloquei grupo, tá? Por que grupo? Porque eu pensei justamente como você está falando, sabe? Criar um pool embaixo, tá? Dessa daqui, tá bom? E esse pool, ele representa quais atividades? Aqui os KINAIs, aqui, tá vendo? Código de Descrição da Atividade Econômica Principal. Então, eu tenho KINAI principal, que é Atividade de Consultoria em Gestão Empresarial. Aí eu tenho os KINAIs secundários, desenvolvimento de programas de computador, consultoria em tecnologia da informação, tratamento de dados, promoção de vendas, marketing direto, outras atividades profissionais, serviços combinados, atividade de apoio à educação, treinamento e desenvolvimento profissional. Ou seja, vocês estão vendo que, assim, a grosso modo, eu tenho vários tipos aqui. Entendeu? É isso aqui que vai mudar. Mas o contrato social, ele tem que permear o quê? Ele tem que permear isso daqui. Se você tem meu contrato social aqui, alteração. Esse aqui é um contrato social, ele está na 5ª alteração já, entendeu? E aí ele vai falar, olha só, nesse caso, já é a 5ª alteração porque eu já tive várias alterações. Aí fala lá que é o Fernando, eu sou o único sócio da empresa, entendeu? Aqui tem a cláusula da sociedade, por que mudou? Né? Porque eu alterei o endereço da sociedade, entendeu? Eu alterei o objeto social dela, eu alterei o capital social,
entendeu? E aí fala que o Fernando é o único sócio com 450 mil cotas, um valor de 450 mil. Minha responsabilidade é referente a 450 mil. Se a empresa der um prejuízo maior que 450 mil, eu só vou pagar 450 mil, entendeu? E aí, enfim, tem a consolidação contratual, que é uma melhoria disso aqui. Aí vai falar isso aqui, olha só, como é que é o nome da menina? Está querendo, é servidora pública lá da... Enfim, aqui que é importante, ó, a administração da sociedade cabe ao tal fulano com o poder de atribuição de administrar e gerenciar, tá bom? A minha ex-mulher era minha sócia e ela tinha aqui, ó, o nome dela estava só aqui em cima, aqui, sabe? Como sócia, tal, com 10%. E aí, essa cláusula de administração cabe ao sócio Fernando, entendeu? Aí, por exemplo, sócios que efetivamente prestam serviço à sociedade farão jus à retirada mensal a título de prolabore, né? Caso eu tenha um sócio que não presta serviço para a sociedade, não tem retirada prolabore, está só no contrato social, não tem problema. Vocês entenderam? E aí é isso, sabe? Não tem tanta dificuldade, sabe? Parece burocrático, mas assim, não é complexo. Viu, Carolina? Caroline, desculpa. E vamos supor, eu optei por, a gente conversou, optou por deixar o meu CNPJ aberto. Aí, a parte deles, como é que seria feito? A gente faria a partir de contrato social. Desse contrato social que eu te mostrei. Seria com eles. Isso, com eles. Aí vocês vão ter um único CNPJ. Seria no nome e o contrato social no nome deles. Não. O CNPJ não é no seu nome, vai ser no nome da empresa. Tá? O nome da sua empresa. Como é o nome da sua empresa? Hoje é Caroline Lima. Né? Sim. Aí você vai dar um nome, aí você vai encontrar um nome para essa empresa, esse CNPJ, que não vai ser mais Caroline Lima. Tá bom? Vai ser, por exemplo, sua empresa de quê? Consultoria, projetos e educação ambiental. Beleza. Então, dê um nome, por exemplo... A Trifólia. Isso, Trifólia. Por exemplo, Trifólia, projetos e educação ambiental. Você vai mudar de Caroline Lima para Trifólia, projetos e educação ambiental. E aí, quando você coloca Trifólia, projetos e educação ambiental, quem são os sócios da Trifólia? Caroline, o sócio tal e o sócio tal. Entendeu? Isso dentro do contrato social. E aí o cartão do CNPJ, ele vai deixar de ser Caroline e vai passar a ser o quê? Trifólia, projetos, educação ambiental. E aí, se vocês quiserem manter os outros 2 CNPJs MEIs, pode manter. Mas se não quiser, não precisa manter. Pode fechar. Tá, entendi. Aí vocês atuam só com o CNPJ. Tá. Quem é agora? A Daniele ou a Laura? Obrigada. Respondeu a pergunta, Caroline? É a Laura. Vamos lá, Laura. Gente, vamos tentar ser um pouquinho mais objetivo, que a gente já passou bastante do nosso horário. A gente está com a Laura, depois a Daniele. Aí eu vou fechar aqui. Depois a Maria Aparecida. A última. Não, eu posso ter minha vez, na verdade. Passou sua vez? Então, Daniele. Daniele, você está aí? Daniele. Eu estou. Oi, eu estava tentando desbloquear o microfone. A minha dúvida é a seguinte: com tantas dúvidas com tantas sugestões para migrar MEI para uma outra empresa, qual seria a vantagem? Por que não simplesmente fechar e abrir uma outra empresa? Isso é muito complicado, abrir uma empresa nova? Não. Ou a migração teria vantagens, algum tipo de vantagem? É porque você já mantém o mesmo número de CNPJ. Entendeu? O tempo de CNPJ existente, né? Que para o mercado. Isso, o mercado vale muito.
muito mesmo. Então, por exemplo, você já tem um MEI lá que já tem 2 anos. E aí, por exemplo, você já teve faturamento, já teve um monte de coisa, né? Você pode ter atestado de capacidade técnica, enfim. Se você fecha o seu CNPJ para abrir um novo CNPJ de uma sociedade, esse tempo morreu. E aí você vai pegar e precisar de pegar um empréstimo bancário. Hoje os bancos operam com empréstimos bancários, financiamentos, com CNPJs abertos há pelo menos 12 meses. Essa é uma das principais coisas que pegam, entendeu? Se você, por exemplo, abrir um edital na FAP-DF para inserção de recursos para startups e tal. Tem que ter um CNPJ. Esse CNPJ vão pedir com no mínimo 12 meses. Entendeu? Aí você fechou o seu CNPJ, que já tinha 2 anos, para abrir um novo CNPJ. Enfim, você entendeu? Sim, então é melhor migrar. Eu não tinha pensado nessa possibilidade. Eu estava tentando, enquanto você estava explicando e batendo na tecla de migrar, e eu disse, mas por que migrar, né? Porque senão fechar e abrir. Aí eu estava pensando em dificuldades, que seria difícil abrir um novo, mais burocrático abrir do que migrar, mas não é isso. Na realidade, você tem 2 burocracias aí. A primeira é fechar, e a segunda é abrir. Migrar Entendeu? seria mais fácil. Também, migrar além é mais fácil. Isso, além de termos de vantagens dessas, né, de tempo, também é menos burocrático. Muito menos burocrático. Assim, é uma burocracia, né? Mas assim, ao invés de você fazer 2 burocracias, você faz uma só. Tá, então seriam essas vantagens, bastante vantagens. Isso, é muita vantagem, eu acho. Sim, é assim. Obrigada. Maria. Oi, Fernando Dantas. Olha só, eu sou professora aposentada, então eu não poderia abrir uma empresa? Eu preciso arrumar sócio? Claro que pode. Com MEI? Não, com MEI. Pode. Seja aposentada, você pode. Tá. Não poderia se eu estivesse atuando ainda. Isso, se você estivesse atuando, você não poderia, não. Tá. Não, então era essa a minha dúvida. Se você já está na inativa você já está inativa como servidora pública. Isso. Tá? Você já pode atuar como MEI, Tá, não tem problema nenhum, não. Nenhum, né? Tá, obrigada. A única restrição é essa, sabe? Se você estiver na ativa como servidor público, aí você não pode abrir o MEI. Em área nenhuma, né? Nenhuma. Tá bom. Não, ok, obrigada. Boa noite. Daniela levantou a mão mais uma vez, Daniela? Levantei rapidinho, só uma dúvida, Carol, desculpa. E se eu migrar para limitada e depois a sociedade desfizer, dá para eu voltar para o MEI? Não. Não, aí você tem que manter como limitada. Se eu migrei uma vez, perdi meu MEI. Isso. Aí, para você abrir novamente um MEI, aí você teria que fechar a limitada. Aí abrir de novo. Não, mas aí não abre assim, não. Aí você tem que ter um período aí de carência, tá? De adormecimento, tá? Então, é um caso a analisar também, no caso para a Carol, né, que tinha pensado nessa possibilidade dela migrar. E se a sociedade não der certo, se ela migrou... Se a sociedade não der certo, ela mantém o CNPJ como limitada. A minha sociedade já está na 5ª alteração comercial, tá? E não deu certo, sim, 4 vezes. Mas aí, no caso dela, perderia a vantagem dos MEIs. Se for uma coisa pequena, ela vai pagar muito mais imposto como limitada do que como MEI. Oi. Daniele, está me vendo aqui? Estou. Vou falar com atenção, vocês têm que pensar em ganhar dinheiro, tá? Ganhar muito dinheiro, tá? Ganhar muito dinheiro, tá? Não é voltar para trás, não. É ir para frente. Ok, compreendido a mensagem. Eu abri meu CNPJ lá em 2008 com um capital social de R$1.000.
R$ 1.000. Hoje ele está em 450 mil. Vocês entenderam? A primeira sociedade não deu certo, aí tive uma segunda sociedade também não deu certo, terceira sociedade não deu certo também, quarta também não deu, e aí estou aí na quinta sozinho, estou sozinho, tá? Nessa minha sociedade, da minha empresa, e tá só crescendo a minha empresa, só crescendo. Então não tem medo, não. Não pensem em voltar para trás, pensem em ir para frente. Ok. Gente, a Laura tirou o óculos, ficou mais parecida com a Vitória. Falar para a Vitória, viu, Laura? Eu não entendi. Quem é a Vitória? Eu tô confusa. Ela não conhece a É a Vitória, não? coordenadora da TXM, aqui do Centro-Oeste. Sim. Nossa, Eu não parece achei muito. parecida, não. Ah, pelo menos aqui no vídeo está Confesso. parecida. Pelo menos aqui no vídeo está parecida. Gente, então agradeço a participação de todos vocês que ficaram até agora aqui. Fernando, obrigada de novo. Gente, percebi que estamos com bastante dúvida nessa parte de contabilidade, né? Principalmente, vocês vão ter um momento específico para isso, tá? Não se desesperem. Ainda vão ter outros momentos para tirar esse tipo de dúvida em relação às modalidades, né? De CNPJ, contabilidade, enfim. Mas agradecer mesmo a presença de vocês, agradecer o Fernando pela parceria e desejar uma boa noite para vocês, um bom finzinho de semana. Obrigada. Obrigado, gente. Obrigada. Tchau, Obrigada, tchau. Gente, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, meus contatos ficaram aí, tá? Meu WhatsApp, meu Instagram, eu tiro dúvidas também pelo Instagram, entendeu? O que vocês quiserem, estão aí.